Olá, amigos de Ideal Espírita. Olá, amigos da Fraternidade Irmão de Sagres, São Paulo, Vila Jaguara. Prazer enorme estar mais uma vez aqui para falarmos de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Hoje vamos falar do capítulo número 2, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse capítulo, ele mostra, né, uma passagem evangélica que corresponde a um diálogo entre Jesus e Pilatos, justamente no momento em que Pilatos estava julgando Jesus. Pilatos, os judeus, toda aquela população estavam julgando Jesus. E nessa passagem evangélica que está em João, capítulo número 18, tem lá uma pergunta que Pilatos faz a Jesus. Ele pergunta assim: Você é o rei dos judeus? Pilatos pergunta. Jesus responde: Olha, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os ministros, os meus seguidores estariam pronto para me defender. Eu nem teria sido capturado pelos judeus para estar aqui. Aí Pilatos vai e retruca: Então você é um rei. Aí, na sequência, Jesus responde: Você quem disse que eu sou rei? Na verdade, eu vim para esse mundo para pregar a verdade, para testemunhar, ser testemunho da verdade. E aqueles que têm ouvido vão ouvir. Aqueles que estiverem preparados vão ouvir e entender essa verdade. Esse é o que consta nessas passagens evangélicas de João. Vamos contextualizar um pouco o um momento histórico, né? E também entender um pouco qual o posicionamento de cada um dos personagens que estão inseridos nesse contexto. Começando falando do local, né? Esse diálogo aconteceu em Jerusalém, né? Jesus estava sendo julgado. Jerusalém hoje está ali dentro do Estado de Israel. Na época, estava dentro de um território dominado pelos romanos. O domínio ali era romano. E, por outro lado, tinha um poder muito forte, que era o poder da igreja, o poder dos hebreus. E eles tinham muita autonomia, os judeus ali dentro. Mas eles não se conformavam com o jugo dos romanos, né? E tinha lá o povo judeu, né, a maioria judeu, que tinha medo da igreja, que temia a igreja e, por outro lado, também seguiam os preceitos, né, os preceitos daquilo que eles chamavam de escrituras na época, né? E aí, então, esse é o contexto. E nesse contexto, vamos entender por que Pilatos faz essa pergunta? Qual a posição de Pilatos? Quando ele pergunta, você é o rei dos judeus? A preocupação dele era terrena. Ele não enxergava o Cristo ali como um líder espiritual. Ele enxergava o Cristo como alguém que tinha um grande apelo popular, alguém que era muito falado e era conhecido pela população como o rei dos judeus. Não foi Jesus. Jesus nunca se intitulou rei. A população dizia que ele era o rei dos judeus, né? E isso incomodou, preocupou, né? Pilatos, lá, representante do poder romano na região, pensou, opa, quem é esse homem? Né? E de repente ele se vê na frente desse homem que foi trazido pelos judeus para julgamento. E os judeus queriam a pena capital para esse homem. Então, por isso que ele pergunta, né? Aí vem Jesus e responde: Olha, meu reino não é desse mundo. E, mais que isso, se fosse, o meu exército, os meus seguidores, meus ministros estariam aqui para me defender. Aí, olha só a resposta de Jesus: Meu reino não é deste mundo. Por que Jesus fala, meu reino não é desse mundo? Porque não era. Então, vamos analisar o ponto de vista daquelas pessoas que estavam ali. Os judeus, Pilatos e o povo, a turba. Eles enxergavam Jesus ali, a maioria deles, como um ser terreno,
como um nazareno, muito possivelmente um transgressor. Para a igreja era um transgressor. Os judeus esperavam um Messias. Já o Antigo Testamento já dizia que esse Messias chegaria. E os hebreus, né, os judeus, eles entendiam que esse Messias seria um líder, alguém que viria para tirar eles do jugo romano, que seria alguém que encabeçaria aquele povo. E quando Jesus se intitula como o Filho do Homem, os judeus entenderam que ele estava dizendo que ele era o Messias, e ele era o Messias. Só que os judeus não entenderam assim, falaram, não, esse homem aí é um transgressor, ele está indo contra a igreja, ele está ferindo as nossas escrituras, ele não é essa pessoa, ele não é esse Messias. Então, do ponto de vista dessas pessoas, eles enxergavam Jesus como um transgressor, Pilatos também. E todos eles estavam muito antenados e conectados com o mundo da época, com a evolução e o entendimento da época. Evolução em todos os aspectos, mas estou me referindo aqui mais com relação à evolução moral, entendimento espiritual, conexão espiritual. Então, quando Jesus fala que ele não é deste mundo, ele não era mesmo. Jesus, quando faz essa colocação, ele ainda complementa, ele fala, se eu fosse daqui, o meu exército estaria atuando. E não é. Se Jesus fosse um líder ali daquele povo, um líder terreno, que estivesse brigando pela independência deles, enfim, pelos interesses e direitos deles, ele teria um exército. Ele não seria preso. Pelo contrário, talvez ele tivesse até, as autoridades teriam até que negociar, né, com esses guerrilheiros, não é assim que acontece hoje? Então, quando Jesus fala que não é desse mundo, é porque não tinha ninguém nesse mundo para defendê-lo. Por quê? Porque ele, na verdade, aquelas pessoas, sob o ponto de vista delas, elas tinham razão. Eles não entendiam Jesus como Messias. Pilatos tinha medo dele porque ele tinha um poder de reunião de massas enorme, era um líder, né? Então, sob o ponto de vista dele, eles estavam corretos. Então, quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, ele está sendo honesto, ele está sendo muito humilde quando ele fala, eu não sou daqui, eu não posso ser rei daqui porque eu não sou daqui. Por quê? Ele tem um outro entendimento, ele veio trazer para a gente a ideia da vida futura. E aí é o lado muito interessante desse capítulo, né? Ele passa ali naquele momento para Pilatos o quê? Ele se submete à lei de Pilatos, à lei dos romanos. Ele submete as leis, né, da igreja judaica na época. Né? Ele não questiona nada. Por quê? Sob o ponto de vista dessas pessoas, eles estavam corretos. E Jesus não tinha que defender, porque Jesus, quando ele fala que ele veio ser testemunho da verdade, né? Ele fala, eu vim ser testemunho da verdade. Olha que interessante. Ele fala, eu vim para cá, que é a última parte do diálogo, eu vim para esse mundo para expressar a verdade. Mas que verdade? Ele não fala que ele vai falar a verdade dele, ele fala, eu vou ser testemunho da verdade. E o que é essa verdade? As leis de Deus. A inteligência suprema de todo o universo é Deus. Jesus veio testemunhar, ele veio defender aquilo que ele conhecia, aquilo que ele defendia, aquilo que ele tinha toda a convicção com base em toda a evolução espiritual que ele já tinha. E ele traz para a gente o quê? Esperança. Ele traz para a gente algo novo, porque fica muito claro que existe uma vida futura, que existe uma vida do Espírito. Quando ele fala, meu reino ainda não é desse mundo. E no final ainda ele fala, olha, meus exércitos não estão aqui para me defender por hora. Ou seja, nós vamos chegar num determinado momento onde todos nós vamos estar evoluindo, crescendo espiritualmente. Essa é a ideia que Jesus traz quando ele fala que o reino dele não é desse mundo. Que todos nós, né, vamos um dia conhecer essa verdade que ele está pregando, que hoje é tão mal empregada, né? Inclusive essa passagem evangélica sobre a verdade, né? Conhece a verdade, enfim. Não é esse o objetivo dessa fala de hoje, mas olha só, que interessante. Essa verdade que Jesus trouxe está no quê? Está no seu maior mandamento. Quando ele fala, olha, eu não vim destruir nada do que existia, eu não vim destruir a lei.
Eu vim só confirmá-las. E depois ele resume tudo, todos os mandamentos anteriores, num único só. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está aí toda a verdade. As leis de Deus estão todas inseridas aí. Não faça para o seu próximo aquilo que você não quer para você. É um outro entendimento deste mandamento, é um complemento desse mandamento maior, desse único mandamento de Jesus, né? Quando nós todos estivermos adquirindo virtudes, né, qualidades, sentimentos cristãos, nós estaremos cada vez mais preparados para dar ouvido. Não foi o que Jesus fala para Pilatos? Aqueles que estão preparados, aqueles que estão preparados para ouvir, eles vão entender. Não é assim que funciona até hoje? Quando a gente não entende alguma coisa, a gente não consegue ter discernimento o suficiente para dar uma opinião. E se dá, é uma opinião leiga, é uma opinião pequena. Então Jesus, quando ele fala que ele trouxe a verdade e que ele não era desse mundo, na verdade, vamos dizer assim, Pilatos não estava entendendo nada, porque a ótica dele era uma só. Ele estava se fixando no cidadão ali, no Galileu, que poderia ser uma ameaça. Tanto é que durante o julgamento, chega um momento que ele fala, esse homem para mim é inocente. Né? Por quê? Ele não viu naquele cidadão nazareno que estava ali na frente uma ameaça. Esse líder perverso que poderia atrapalhar o poder de Roma. Mas ele cede por conta da exigência ali do povo, dos líderes, né, judaicos, farisaicos, que queriam que Jesus não permanecesse, né, encarnado entre nós, pela ameaça que ele estava trazendo para a igreja, por transgredir aquilo que eles defendiam. Eles temiam Jesus, né? E Jesus fala, eu venho aqui só para testemunhar a verdade, é por isso que eu estou nesse mundo, por isso que eu estou por aqui. Né? Daí, então, é que surge, né, essa ideia da vida futura, essa vida que todos nós vamos buscar. Né? E como que a gente vai conhecer essa verdade? Né? Convivendo com as pessoas, o convívio com as várias verdades. Né? O que é a verdade? Muitos perguntam. É a minha verdade, a sua verdade? Não. Nesse contexto aqui, a verdade é uma só. A verdade é aquela que vem de Deus, é aquela que vem de Deus e vem daquilo que Jesus nos deixou como legado. Quando ele fala amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Existe alguém no comando. Como é que a gente professa isso? Como é que a gente professa essa verdade? De que maneira? Praticando as leis de Deus, fazendo a caridade, ser humilde como foi Jesus, que ele fala ali diante de todo mundo, olha, eu só vim prestar testemunho, tá, da verdade, não sou eu que criei, essa verdade é de Deus, né? Então ser humilde, ser caridoso, ser fraterno, né? Aceitar as diferenças, né? É dessa forma, né? Estudando também, a gente conhece a verdade estudando, convivendo com os diferentes, conhecendo as várias verdades, né? A gente vai aprendendo. E olha só, a chave de tudo isso está na reencarnação. O conceito da reencarnação, que mostra que nós vamos nascendo, renascendo, enfim, aprendendo em cada uma dessas encarnações para chegar no estágio, né, melhor. Por que nós estamos encarnados aqui? Se não para nos melhorarmos enquanto espíritos. Esse é o grande objetivo. É isso que Jesus deixa claro aí para a gente, que existe essa vida futura e que ela faz sentido e traz esperança também, né? Porque ao praticar essa verdade, a abnegação, né, investir de verdade naquilo que faz sentido, que é o amor, a paz, né? Ter a paz com a gente, né? A paz de Jesus com a gente, isso é fundamental, porque isso nos leva ao conhecimento desses ensinamentos básicos da doutrina cristã. E nos traz esperança, porque a gente entende que tudo aquilo que está acontecendo vai passar. Esse momento que nós estamos vivendo, toda essa instabilidade, isso vai passar. Nós vamos chegar num determinado momento onde vamos estar melhor, nós vamos adquirir
esse reino de Deus. Onde que está o reino de Deus? É um local lá no espaço? Não, o reino de Deus está aqui, ó, na nossa consciência. Cada virtudezinha que a gente aprende, ela vai entrando aqui na nossa consciência, no nosso eu, a gente vai se melhorando como ser humano, a gente vai crescendo como espírito, até que chega um determinado momento que nós estamos muito elevados, muito próximo dessa perfeição que um dia nós vamos chegar, certamente. Como? Aprendendo, nascendo, vivendo, aprendendo com o próximo, aprendendo com os nossos erros, vivendo, respeitando tudo aquilo que está à nossa volta, os diferentes, os momentos de cada um. Olha a simplicidade de Jesus, ele respeitou todos aqueles, o momento de cada um deles. E ele esteve ele esteve conosco, ele esteve encarnado aqui nesse planeta para trazer exatamente esse ensinamento e para deixar claro, como ele fala no final, eu vou e vou guardar um lugarzinho para vocês. Ou seja, todos nós um dia vamos atingir um bom estágio de evolução. Esse é o nosso futuro. Essa é a vida futura que Jesus deixa claro nessa passagem evangélica. Triste por conta do momento quando ela aconteceu, o julgamento de Jesus, que logo na sequência seria crucificado, mas de uma riqueza fantástica para todos nós, enquanto seres humanos encarnados nesse planeta e lutando dia a dia para sermos melhores como espíritos e como seres humanos. Uma boa noite, muito obrigado a todos por terem me ouvido, e se Jesus, se Deus assim permitir, pretendo voltar novamente para passar essas mensagens de Jesus sobre a luz da doutrina espírita. Graças a Deus.